Item 6. Projeto de Lei do Senado Jovem número 6 de 2012. Discussão em turno único do Projeto de Lei do Senado Jovem número 6 de 2012, da autoria dos jovens senadores Gielen Campos, Edson Dionísio, Jaqueline Moro, Rodrigo Sá e Wênia Oliveira, que determina a integração profissional de psicologia ou psicopedagogia às redes públicas de educação básica. Parecer favorável da comissão com 3 emendas, relator jovem senador Daniel Garcia. Conceda a palavra ao relator para a leitura do parecer e da decisão da comissão. Parecer de 2012 da Comissão de Políticas e Gestão da Educação sobre o projeto de lei do Senado número 6 de 2012, dos jovens senadores Gielen Campos, Edson Dionísio, Jaqueline Moro, Rodrigo Sá, Wênia Oliveira, que determina a integração de profissionais de psicologia ou psicopedagogia às redes públicas de educação básica. Relatório. O projeto de lei do Senado número 6 de 2012 tem por objetivo a integração de profissionais de psicologia ou psicopedagogia às redes públicas de educação básica. O artigo 1º do PLS Jovem, supracitado, determina que os sistemas de ensino públicos deverão integrar as respectivas redes de educação básica, profissionais de psicologia ou psicopedagogia, com visitas ao atendimento individualizado ou coletivo aos estudantes e profissionais da educação, em seus contextos pessoal, social, familiar e pedagógico. O artigo 2º estipula a cláusula de vigência de forma que a lei entrará em vigor após decorridos 2 anos de sua publicação. Após o exame dessa Comissão de Políticas e Gestão da Educação, o PLS Jovem número 6 de 2012 vai ao plenário. Análise. Com base nas disposições do RISP, compete a essa comissão a apreciação da presente composição. Não foram identificados óbices quanto aos dispositivos regimentais e quanto à juridicidade. Em que pese ao aspecto positivo da proposição em pauta, o presente projeto apresenta vício de inconstitucionalidade, uma vez que afronta o Pacto Federativo, pois o ensino básico é de competência dos estados e municípios e não cabe à União estabelecer uma obrigação a ser cumprida pelos demais entes da Federação. Assim, optamos por alterar o PLS Jovem número 6 de 2012, de forma que, em vez de haver a obrigação de se contratar um profissional de psicologia ou psicopedagogia, essa ideia seja colocada como uma diretriz geral. Voto. Pelo exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado Jovem número 6 de 2012, com a seguinte emenda. Vamos pular para a decisão da comissão. Na terceira reunião da Comissão de Políticas e Gestão da Educação, realizada em 20 de novembro do corrente, o relator oferece a emenda número 3, durante a discussão do projeto. O relator acolhe a sugestão da senadora Wênia Grácia Oliveira, do Ceará, para substituir na emenda número 1 a expressão promoverão por implementarão, constante do caput do artigo 1º do projeto. Colocado em votação, foi aprovado o relatório favorável ao projeto com as emendas números 1, 2 e 3, que passa a constituir parecer da comissão, conforme descrito abaixo. Emenda número 1. Dê-se a seguinte redação ao artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem, número 6 de 2012. Artigo 1º. Os sistemas de ensino implementarão mecanismos de atendimento psicológico ou psicopedagógico, individual ou coletivo, para estudantes e profissionais de educação das redes públicas de educação básica em seus contextos pessoal, social, familiar e pedagógico. Emenda número 2. Dê-se a seguinte redação do artigo 2º do projeto de lei do Senado Jovem número 6 de 2012. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Emenda número 3. Dê-se a ementa do projeto de lei do Senado Jovem número 6 de 2012, a seguinte redação: dispõe sobre o atendimento psicológico ou psicopedagógico para estudantes e profissionais de educação. Sala da Comissão, em 20 de novembro de 2012, Brena Bittencourt de Oliveira, presidente, Daniel Teodoro Santos Garcia, redator. Retorno ao presidente.
Poderão ser oferecidas outras emendas até o final da discussão. Discussão do projeto das emendas em turno único. Concedo a palavra à primeira secretária, jovem senadora Ana Cristina, para fazer a leitura de uma emenda apresentada em plenário. Emendas. Desse ao segundo artigo do PLSJ número 6 de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor no primeiro ano após sua publicação. Concedo a palavra ao jovem senador e relator para fazer o seu parecer. Primeiramente, eu queria só identificar com a senadora secretária em relação ao prazo. Como a lei não se torna obrigatória, então a gente não necessita deixar um prazo para que as escolas insiram os profissionais, já que ela seria apenas um optativo. Então, o prazo não seria necessário. Concedo a palavra à jovem senadora Nathalie. Bom, quanto à questão do prazo, eu propus essa nova emenda porque eu acredito que demanda uma gestão dessa disciplina, desses profissionais. Então, é preciso organizar a implementação desses profissionais dentro das escolas, e isso não é feito de uma forma rápida, isso necessita de algum tempo para ser organizado. Então, não é quanto à obrigatoriedade ou não, é apenas quanto ao prazo para a organização disso. Pois, como já foi dito, apesar de não haver a palavra obrigatoriedade na lei, a lei é lei e ela deve ser cumprida. Então, como não foi especificado que isso seria optativo, eu acredito que é necessário estabelecer um prazo para que as escolas possam se adaptar. Concedo a palavra à jovem senadora Brena. Para que fique ainda mais claro, nós não colocamos um prazo por conta que não é obrigatório. No texto, no artigo 1º, ele propõe que aconteça, mas nós não podemos fazer uma lei onde a gente coloca alguma coisa sem ter recursos, sem ter o canal para que ela possa acontecer. Então, não estipulamos um prazo, tanto por ser opcional, quanto por não termos recursos para que ela possa acontecer. Obrigada. Mais algum jovem senador, jovem senadora gostaria de fazer uso da palavra? Concedo a palavra à jovem senadora Laiane. Nessa inclusão dos psicólogos ou psicopedagogos, que é sim muito interessante, e desde já parabéns para a comissão, eu também acho que deveria existir uma pessoa especializada em informática, porque infelizmente a maioria das salas de computação não tem e os computadores ficam sem uso. Mais algum jovem senador, jovem senadora gostaria de fazer uso da palavra? Concedo a palavra à jovem senadora Eugênia. Em relação ao que a senadora Nathalie falou, os psicólogos já existem, então a gente só iria inserir eles na escola, levá-los para conversar com alunos, observar o dia a dia, essa questão. Não seria necessário a preparação, por isso que adiantamos a lei para ela se tornar, como diz, em vigor imediatamente, por essa questão de não necessitar da preparação do psicólogo e nem da escola. O psicólogo já iria começar a atuar imediatamente, dependendo, claro, da estrutura da escola. Concedo a palavra ao jovem senador Daniel. Só para retirar de uma dúvida, esses psicólogos e psicopedagogos não são necessariamente somente para alunos, e sim também para os profissionais de educação. E só mais uma coisa também, a questão dos fundos, que eles não citaram onde vai ser retirada os fundos para serem aplicados. Concedo a palavra à jovem senadora Stephanie.
Precisa sim de um tempo de preparação, porque um psicólogo, quando ele se forma, ele vai trabalhar no consultório médico, né? E aí, talvez ele tenha sua clínica. Então, ele seria feito através de consultas. Eu tenho um número razoavelmente que vai para lá. Agora, a partir do momento que ele vai começar a trabalhar numa escola, ele vai ter que preparar uma metodologia, porque são vários alunos, são mais de 1.000, dependendo de cada escola, são 1.000 alunos, 2.000 alunos, então precisa-se de um tempo de preparação, porque você imagina uma pessoa lidar com 1.000 problemas, tem que ver essa questão de demanda, ele tem que sim ter esse tempo de preparação. Porque aí ele já vai estar lidando somente com adolescentes que têm vários problemas, entendeu? Então precisa sim de um tempo maior para preparação dele. Concedo a palavra ao jovem senador Daniel. Na questão do prazo, o prazo que a gente colocou, que ela vai entrar em vigor a partir da data de publicação em relação aos concursos. Se forem implantados concursos públicos, não tem uma grande necessidade de prazo, já que, digamos que é apenas opcional e o concurso público é muito simples de ser implantado. É uma simplicidade muito fácil, então não tem necessidade de um prazo muito longo. Retorno ao presidente. Concedo a palavra à jovem senadora Stephanie. Essa proposta de concurso é bem importante e relevante, mas desde que ele apresente um plano de aula, um plano de trabalho da forma que ele vai trabalhar com os alunos. Que isso eu gostaria de colocar como uma emenda, se for através do concurso, que ele apresente a sua forma de trabalho. A senadora pode repetir a emenda, por favor? Assim, que se fosse através do concurso, que ele apresentasse um plano de como ele vai trabalhar com esses alunos, entendeu? Que eu gostaria de colocar, se fosse através do concurso. Concedo a palavra ao jovem senador Daniel. Na verdade, essa necessidade de concursos com certeza é relevante, porque é uma forma dos psicopedagogos entrarem nas escolas. Mas, então, nesse caso, se fosse com certeza necessária a implantação de concurso, concordando com a palavra da senadora. Concedo a palavra à jovem senadora Carielle. Eu queria dizer que eu concordo na questão da data, pois eu acho que após a formação do profissional, do psicólogo, ele já está apto a trabalhar sem precisar de qualquer especialização, de qualquer preparação. Eu acredito que ele já esteja apto a trabalhar na educação, dessa forma. Concedo a palavra à jovem senadora Nathalie. Apenas para esclarecimento, a proposta de estabelecer um prazo para o cumprimento não foi devido à capacitação dos profissionais, porque eles já têm essa capacitação, mas sim quanto às medidas necessárias para que isso seja cumprido. Mesmo que não tenha obrigatoriedade desses profissionais trabalharem dentro das escolas, podendo ter associação com o SUS, por exemplo, podendo ser atendidos em outros locais, os alunos e os educadores, é necessário um prazo para que isso seja organizado. Concedo a palavra ao jovem senador Daniel. Só complementando a palavra dela em relação ao plano de trabalho depois de concursados, isso deve-se à escola. A escola que vai implantar o plano de trabalho. E em relação à palavra da senadora Nathalie, a respeito do psicólogo em outras áreas, isso já não abrange nosso projeto de lei. Nosso projeto de lei é que seja apenas nas escolas e atenda não só os alunos, mas também os profissionais da saúde. Concedo a palavra à jovem senadora Brena. Conforme o que a jovem senadora Nathalie falou, em relação a ter esse tempo,
Eu acho desnecessário porque não é um assunto que precise de um tempo para a população, para a escola, para as pessoas se adaptarem. Então, creio eu, continuo acreditando nisso, que a partir da data que a lei foi sancionada e que entra em vigor, ela já pode funcionar sem precisar desse período de 6 meses ou um ano, não sei, o tempo que é proposto. Conceda a palavra à jovem senadora Laiane. Esclarecimento. Na primeira proposta do pessoal, na emenda no caso, ele diz que determina a integração de profissionais de psicologia ou psicopedagogia às redes públicas de educação básica, que essa eu acho correta, essa integração. E na segunda emenda que foi modificada, ficou da seguinte forma: os sistemas de ensino implementarão mecanismos de atendimento psicológico ou psicopedagógico individual ou coletivo para estudantes e profissionais da educação das redes públicas de educação básica em seus contextos pessoal, social, familiar e pedagógico. Essa eu não acho correta porque as únicas coisas que poderiam ser implementadas vai ser as pessoas da área de psicologia ou psicopedagogo. E se fosse da outra forma que estava, poderia incluir o que eu tinha dito anteriormente, que é o técnico de informática, ou outra pessoa da área da saúde, como dentista e demais. Que, infelizmente, existe sim um grande número de alunos que não têm condições. Então, eu acredito que a primeira emenda seria mais favorável. Conceda a palavra ao jovem senador Daniel. Só dando complementação à palavra da senadora Laiane, o que ela falou a respeito de saúde e de dentista, esses outros planos não vem de encontro com o nosso projeto de lei. Isso seria, no caso, então, outro projeto de lei. Esse projeto consta apenas com a introdução de psicólogos ou psicopedagogos na questão de gravidez precoce, de drogas. Isso é apenas para ajudar no psicológico do aluno. Isso não vem de encontro com essas outras questões de plano de saúde. Isso seria, no caso, então, outro projeto de lei. Teria necessidade de outro projeto de lei. Retorno ao presidente. Conceda a palavra à jovem senadora Nathalie. Eu gostaria de pedir apenas que o relator do projeto possa esclarecer um pouco mais a respeito de como isso será aplicado, porque, de acordo com o projeto original, isso seria aplicado dentro das instituições de ensino. Com a alteração feita pelos relatores, isso torna possível que isso seja realizado também dentro de outras instituições. De acordo com os consultores, isso seria possível dentro do texto da emenda alterada pelo relator. Então, eu peço que isso seja esclarecido, porque, caso seja independente dos casos, é necessário um tempo para o cumprimento. Porém, dentro das escolas, demanda um tempo maior. Então, peço que haja esclarecimento por parte do relator. Conceda a palavra ao jovem relator, jovem senador Daniel. Eu gostaria, então, de apresentar, a respeito dos comentários que eu fiz, apresentar mais uma emenda. Acrescente-se no seguinte artigo 2º ao PLST número 6 de 2012, remunerando o artigo 2º como artigo 3º. Artigo 2º. Os profissionais de psicologia ou psicopedagogia que se trata o artigo 1º serão selecionados por concurso público. Parágrafo único. As unidades básicas de ensino com os profissionais selecionados elaborarão o plano do respectivo plano. Conceda a palavra à jovem senadora Brena. Respondendo à jovem senadora de Alagoas, o texto que foi modificado, que é a emenda número 1, a mudança que ocorreu foi da palavra, né, de deverão para promoverão, e abre também oportunidade de ser instituído em outras áreas. Agora, essa questão de dentista e outros profissionais dentro da escola não compete à área de educação, que é o que está sendo abordado dentro desse projeto de lei número 6. Conceda a palavra à jovem senadora Eugênia. Compreendendo o que a jovem senadora Nathalie falou, eu só queria explicar um pouco essa questão de
contextos pessoal, social, familiar e pedagógico. Não é abrangendo a outras áreas. Isso tudo está contido no ambiente escolar. Mas o pessoal é a questão do próprio aluno e psicólogo. Vamos colocar o psicopedagogos. O social é o convívio dos alunos entre si. O familiar é a questão de como a família influi na relação do aluno com a escola. Porque muitas vezes o aluno vem para a escola desmotivado, vem triste, ou mesmo vem revoltado de casa. Então, o psicólogo precisa saber dessa relação família. E a questão pedagógica é relação aluno e professor, porque todos nós sabemos que muitos alunos têm problemas com seus professores, ou seus professores têm problemas com seus alunos. Então, tudo isso está no âmbito escolar, não está saindo do contexto do nosso projeto. Encerrada a discussão. Votação do projeto, ressalvadas as emendas. As jovens senadoras e os jovens senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem a mão. Projeto aprovado. Votação das emendas de parecer favorável, inclusive apresentada pelo relator. Sobre a necessidade de concurso. As jovens senadoras e os jovens senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem a mão. Emenda aprovada. Votação da emenda da senadora Nathalie sobre de parecer contrário sobre a vigência de 1 ano. Votação da emenda apresentada pela jovem senadora Nathalie, que diz respeito à vigência em 1 ano. Jovens senadoras e jovens senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem a mão. Quem votar sim, está votando que seja em 1 ano. Quem votar não... As pessoas que concordarem, ou seja, que votarem sim, estão condizendo com a aprovação de vigência em 1 ano. Os demais, ou seja, os contrários, permaneçam após a publicação. Desculpa. A emenda foi rejeitada. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, onde terá tratamento de sugestão legislativa.